galerinha linda do meu coração! Como estão meus amores hoje? Espero que vocês estejam bem, alegres, felizes, na companhia de Jesus, na companhia da sua família. E aí, prontos para mais uma história? Prontos para mais um ensino de Jesus? Vamos à nossa parábola de hoje? Bom, turminha, hoje a professora Esther trouxe para vocês a parábola Os Dois Caminhos. Deixa eu perguntar para vocês. Você já foi passear num sítio ou no mato, em algum parque onde tem trilha? Que você vai fazer a trilha? Às vezes é difícil, né? Tem trilha que é assim perto de uma ribanceira, de um lado você olha, é um padredão de pedras, do outro é um despenhadeiro, ou então no meio da mata, se você não segue a trilha certinho, você pode desviar do caminho e se perder. Nós temos que tomar cuidado para não cair, né? E Jesus nos contou essa história sobre os dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. Aí depois que Jesus foi tentado, lá no deserto, ele voltou para a cidade e por onde ele passava, ele ia fazendo bem. E certa vez, Jesus subiu no monte com seus discípulos para ensiná-lo. Porém, quando ele subiu no monte, que ele olhou para trás, ele viu que todas aquelas pessoas que ele tinha feito os milagres, tinha ouvido falar sobre ele, estavam seguindo. E eles queriam ouvir mais de Jesus, ouvir Jesus pregar. Então, Jesus disse ao povo que eles precisavam tomar uma decisão na vida de cada um. Não só na vida deles naquela época, mas nós também devemos tomar essa decisão. Nós devemos escolher entre o caminho certo, o caminho que é estreito, e o errado, que é o caminho largo. Então veja o que Jesus ensinou, ó. Essa parábola está aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, o versículo 13 e o 14. Fala bem assim, ó. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam para entrar nela. Então, crianças, veja que Jesus, ele ensinou quem são as pessoas que procuram este caminho largo. Vamos ver quem são essas pessoas? Quem será que procura o caminho largo? São aquelas que não amam a Jesus, elas não têm um pinguinho de amor a Jesus. O coraçãozinho delas está sempre cheio, elas sentem prazer em fazer coisas erradas, em fazer aquilo que não agrada a Deus. O seu coração está cheio de pecado. Elas desobedecem a palavra de Deus e parece ser fácil andar por esse caminho largo. Mas o que acontece? Só parece melhor. Todos que vão por esse caminho não ligam se estão agradando a Deus ou não, e os mandamentos do Senhor. Este caminho não nos leva para o céu. E Jesus falou: entrai pela porta estreita e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Então, são poucos os que encontram esse caminho. Por quê, criança? Porque são poucos que querem saber de Jesus. Não é todo mundo que quer saber de Jesus. As pessoas sentem prazer em fazer aquilo que é errado. Elas sentem prazer em desobedecer a Deus. Porque é mais fácil para elas desobedecer, mais prazeroso, do que obedecer. Por exemplo, Jesus nos manda amar quem não gosta de nós. Amar o seu inimigo. Ele fala: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Alguém gosta de fazer isso? Ah, mas ele me bateu, ele xingou minha mãe, ele me mexe comigo na escola, eu vou gostar dele? Vou nada, não é assim? Mas Jesus manda nós fazermos isso. Ele manda também, ó, nós não mentirmos, não furtar, não mexer com aquilo que não é nosso. Mas é difícil as pessoas terem essa prática, porque ninguém quer
obedecer a Deus, você prefere o quê? Obedecer a sua própria vontade. Mas o caminho de Jesus é o que nos leva para o céu e nos ajuda a proteger. Ele quer que nós seguimos esse caminho porque ele nos protege e nos ajuda a fazer o que é certo. Então, ó, Jesus, ele afirmou que ele é o caminho. Ele não disse ser dois caminhos. Ele falou, eu sou o caminho, que é o versículo que nós vamos aprender hoje. Olha só, que está lá no livro de João. Está no livro de João, no capítulo 14 e no versículo 5 e 6. Está assim, ó. No versículo 4. E vós sabeis que o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então aqui ele está falando que ele é o único caminho. Não adianta, crianças, você querer escolher outro caminho, porque o único caminho é Jesus. Ele é o único caminho. Ele afirmou. Ele não disse ser dois caminhos. Eu sou o caminho, tem lá na frente, tem duas bifurcações, esquerda e direita. Você vai para o lado que você quiser. Não, ele falou, eu sou o caminho. É o caminho estreito. Ele é o único. E as pessoas podem dizer que há vários caminhos que levam a Deus, mas isso é errado. Que a Bíblia não diz isso. Mas o que seriam esses dois caminhos que as pessoas falam? Vamos ver? Então vamos lá. Primeiro, existem muitas religiões, mas um só caminho. As religiões não podem nos levar a Deus. Sabe por que religião não leva ninguém para Deus? Porque são caminhos criados pelo homem para tentar chegar a Deus. Mas Jesus não disse que ele ia tentar. Ele disse que ele é o caminho. Então, vamos imaginar uma situação. Imagina lá, uma estrada onde o caminho está interditado porque uma ponte caiu. Nesse caso, então, a polícia prepara um desvio para que os carros passarem e chegar ao seu destino. Isso acontece muitas vezes, né? Mas para chegar a Deus não existe esse desvio não, porque Jesus é o único caminho. A Bíblia diz, lá em Provérbios, no capítulo 14 e o versículo 12, está escrito bem assim, há um caminho que para o homem parece certo, mas no fim dá em caminhos de morte. Então, às vezes, o homem pode pensar que esse caminho que ele está seguindo é o certo, mas não é, vai acabar levando ele para a morte. Segunda coisa que a gente aprende, existem muitas mensagens, mas só uma verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade. Jesus afirmou que ele é a verdade, e a verdade é uma só. Só há salvação em Jesus. Existem muitas religiões, mas elas não ensinam o que Jesus ensinou porque não falam a verdade. Algumas religiões ensinam que se você pedir para um santo ou imagem, eles podem ouvir e responder suas orações. Sinto muito, crianças, mas isso não é verdade. Só Jesus pode ouvir e responder as suas orações. Olha só o que está escrito aqui no livro de Timóteo também, no capítulo 2 e no versículo 5. Está escrito bem assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, ele é o único mediador, ele é o único capaz de nos levar para o céu. Então, outras religiões ensinam que se você for bonzinho, se você der esmola para os outros, se você ajudar os outros, você vai ser salvo. Isso também não é verdade. Lembra da história de Nicodemos, o homem bom? Então, Jesus falou que ele tinha que nascer de novo, mesmo Nicodemos sendo bom. Por isso, cuidado, hein? Jesus é o caminho e é a verdade que nos conduz para a vida eterna. Terceira verdade que ele diz, eu sou a vida. Então, existe apenas duas escolhas. Ou vida com Jesus ou morte.
Olha só. Hoje existe, crianças, muitos filmes, programas de televisão e desenhos que estão cheios de morte. Por exemplo, desenho de bruxaria, desenho de magia, desenho hoje em dia, desenho de ficção científica, filme de ficção científica. Tem muita coisa que ensina falando só sobre morte. E eles tentam mostrar que existe o lado bom e o lado mal. Mas esse é um engano, pois todo tipo de bruxaria, de magia, vem de quem? Vem do diabo. E o alvo do diabo é enganar vocês, principalmente crianças, e fazer de vocês instrumento para divulgar mais e mais mentira. Mas o outro caminho é o quê? É Jesus, que leva a vida eterna. Essa é a verdade que nunca muda. Muitas pessoas se encontram em Jesus. E para todas, ele disse a mesma coisa, que ele é o Filho de Deus, ele nunca mentiu sobre quem ele era. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, o amigo dele, ele disse que ele era a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, ele falou. E ele provou isso quando ele trouxe Lázaro da morte para a vida. E ele pôde dar vida a Lázaro porque ele é a vida. Vocês podem escolher a quem seguir. Não só ele provou que ele era Deus, que ele era o único, quando ele também, ele próprio, ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele provou que ele era o único capaz de nos dar a vida eterna. Então, crianças, Jesus é o único caminho que eu devo seguir para que eu possa alcançar a vida eterna só com Jesus, através de Jesus. Vocês podem escolher a quem você quer seguir. Se vocês escolherem Jesus, então vocês vão estar escolhendo a vida eterna. Agora, se vocês não escolherem seguir a Jesus, então vocês vão escolher o quê? O caminho de morte eterna. Essa é uma palavra, crianças, muito bonita, mas também reflexiva e às vezes pode parecer muito dura. Mas a professora Esther sempre fala, falar de Jesus, aprender com Jesus é simples, é muito simples o evangelho. Como eu vi aqui, muitas religiões às vezes ficam tentando colocar um monte de regras para você ir para o céu. E não existe regra, é simples. Mas é fácil? Não é fácil. Porque nós, seres humanos, nós escolhemos o quê? Sempre seguir pelo caminho errado, o caminho de morte. Nós sempre queremos o quê? Escolhemos o pecado, que é mais cômodo, que é mais confortável para nós. Escolhemos fazer o que não é certo. Mas se você escolher a vida eterna, olha só o que fala aqui em Deuteronômio, no capítulo 30 e o versículo 19. Eu te deixei escolher, Deus dá o livre-arbítrio para a gente, entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas e a tua geração. Então, ó, você quer ter vida eterna? Você quer ir morar lá no céu com Jesus? A única maneira de você ir morar no céu com Ele é através, você ter a sua vida eterna, é através, criança, para ter vida eterna com Jesus, só se você entender que para você ter vida eterna com Ele, você tem que passar por isso aqui, ó. Crer que Jesus morreu numa cruz, mas que ele foi sepultado, mas ele não ficou morto porque ele é a vida, ele ressuscitou. E através de você crer nesse sacrifício que ele fez por você, aí você tem direito a ir morar no céu e ter a sua vida eterna com Jesus. Esse é o único caminho. Não tem outro tipo de escolha. E vocês precisam fazer, depois que você aceitar Jesus e entender que ele é o único caminho, vocês precisam fazer somente as coisas que deixam o coração de Deus feliz. Como, por exemplo, obedecer ao papai e à mamãe, obedecer à professora na escola,
ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia, o que acontece? Eu, através da palavra de Deus, eu aprendo mais sobre Jesus. Eu praticar boas ações, ajudar o meu coleguinha, tratar bem as outras pessoas. Principalmente, eu preciso orar. Quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo, está falando como quer que eu haja. E quando eu oro, é eu falando com Deus, pedindo para Ele me ajudar a cada dia ser melhor, pedindo para Ele me ajudar a fazer o que é certo, pedir para Ele me ajudar para que eu não faça coisas erradas, porque só através da ajuda de Deus, através do Espírito Santo, aí eu consigo fazer o que é certo. Então, quando você começa a cada dia mais conhecer mais sobre Deus, a vontade de Deus, a boa e perfeita vontade dele, você vai o quê? Cada dia mais sendo uma pessoa melhor e com isso você está fazendo o quê? Seguindo o caminho certo. E você vai querer fazer o quê? Escolher entre o que é certo ou o que é errado? Porque, infelizmente, se você escolher o que é errado, você vai deixar o quê? Deus triste, ele vai ficar muito triste. Agora, se você escolher a coisa certa, que é obedecer a Deus, está na Bíblia. Lembre-se que Jesus é o único caminho que nos leva para o céu. Então, nós já sabemos que o melhor caminho é Jesus. Agora, eu gostaria de saber quantos de vocês gostariam de andar neste caminho, no caminho certo. E aí, você que está aí assistindo a professora Esther, curtindo o nosso canal, a quem você vai querer servir? A quem você vai querer seguir? Olha só, tá aqui o nosso versículo de hoje, ó. Deixa eu colocar aqui mais perto para vocês verem, ó. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então, ele está falando que só ele é o caminho. Tem uma música muito linda que é do grupo Crianças Diante do Trono, que as crianças cantam: só Jesus é o caminho que o nosso Deus nos preparou. Não existe outro Salvador, só Jesus, só Jesus, só Jesus salva o pecador. Então, ele, crianças, é o único caminho. Agora a professora Esther vai fazer uma oração para vocês. E você, que ainda não escolheu a quem você quer seguir, você que achava que tá fazendo um monte de coisas erradas, brigando, mentindo, falando palavrão, respondendo a mamãe, desrespeitando a professora, você tá achando que tudo isso é certo e que tá tudo bem, tudo legal. Não, não tá. Então, se você quer parar de fazer essas coisas erradas e quer seguir o caminho que te leva à vida eterna, que é Jesus, então eu vou fazer uma oração agora e você vai orar junto comigo e vai repetir essa oração aí, tá bom? Porque a partir do momento que você tem consciência de que o caminho que você está seguindo é o caminho errado, nossa, eu estava fazendo tudo isso, eu estava errado, eu não sabia. Não, eu quero ir para o caminho certo, que eu quero ir morar no céu com Jesus. Então você vai fazer essa oração de confissão de pecados para que você tenha o seu direcionamento certo para o caminho que é Jesus. Então vamos lá? Querido Jesus, eu te agradeço pelo Senhor ter morrido naquela cruz para perdão dos meus pecados. Jesus, eu confesso que eu sou pecador, que eu faço coisas erradas. Eu te peço que o Senhor me perdoe e eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Me ajuda, Jesus, a trilhar pelo caminho certo. No teu nome santo, amém. Bom, crianças, depois que vocês fizerem esta oração, aí você vai ver que você vai sentir aquela paz, aquela coisa gostosa. E aí é só você seguir os passos. Ler a Bíblia, orar, procurar praticar boas ações, procurar alguém que saiba mais do que você sobre Jesus para poder estar te ajudando, tirando as suas dúvidas. Aqui mesmo no canal do Professor Esther, Virtude Kids e Teens, eu tiro muitas dúvidas de vocês, tá? Então, entre no canal, se inscreva,
curte, compartilha, comenta se você tiver alguma dúvida que eu respondo, tá bom? E ó, um beijo bem gostoso para vocês. E com essa parábola, os dois caminhos, tô encerrando essa série de parábolas com vocês. Tem outras parábolas que Jesus contou, mas as que eu vi assim mais interessante, né? Que a Bíblia toda é interessante, mas as que eu vi assim que dava para mim trabalhar com vocês, para vocês entenderem mais sobre esses ensinos tão maravilhosos de Jesus, foram essas. Mais para frente no canal, a professora Esther vai estar trazendo as outras parábolas de Jesus também, tá bom? Mas dentro da temática que eu estou trabalhando com vocês, essa daqui eu encerro essa série de lições de parábolas de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. E ó, se preparem que eu vou vir com uma outra série de lições maravilhosa para vocês. Fiquem ligadinhos. Um beijo e até a próxima.